Quem vai bater um papo conosco nessa manhã de terça-feira é o ex-prefeito de Colíder e presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Emerson Máximo, também conhecido aí como Maninho. Presidente, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na CBN Cuiabá. Fica à vontade aí para dar um bom dia para nossa audiência. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, bom dia, amigos e amigas da CBN. Para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez, poder bater um bate-papo com esses grandes telespectadores pelo YouTube e os nossos ouvintes também. A gente que fica feliz, né, Pedro, em falar um pouquinho mais aí também com os municípios, né? Sabemos aí das dimensões e do trabalho difícil que a gente tem aqui no estado. E, em linhas gerais, presidente, eu queria que o senhor começasse trazendo um detalhe aqui pra gente. A gente vai passar ao longo do nosso bate-papo sobre alguns pontos importantes aí, mas o senhor que assumiu, né, a presidência em 1º de abril, após a saída do então presidente Leonardo Bortolin, mas já fazia parte, né, ali da diretoria. Quando a gente fala aqui sobre Mato Grosso, hoje, quais são as principais preocupações, as principais demandas ou aquelas que aparecem de forma unânime ali entre os prefeitos? Sabemos, né, que os municípios têm realidades ainda muito desiguais, muito distintas, mas tem alguma preocupação que afeta ali todos, em sua maioria? Um momento que a gente fala de reforma tributária, por exemplo, o que o senhor pode destacar para a gente? Olha, o grande desafio e uma pauta que é importante para os 142 municípios é a reforma tributária, né? Nós já fizemos aí ao longo deste ano grandes capacitações, estamos fazendo com os servidores públicos das prefeituras, com os gestores, com os prefeitos, no sentido, Camila, de estar capacitando esses servidores para que eles estejam prontos para a reforma que já entra em vigor praticamente o ano que vem. Então nós fizemos o que este ano? A orientação para que todos os 142 municípios já aderissem à nota fiscal eletrônica nacional, né, que vai ser o novo modelo do IBS. Também nós estamos orientando os municípios na questão de lançamento dos dados dos impostos municipais, para que a partir do ano que vem não vai ter mais ICMS, não vai ter mais ISS. Então todos esses tributos que nós estamos acostumados a pagar, contribuir no dia a dia, durante o mês, eles serão um só, em cima do consumo. Então, nós estamos orientando os prefeitos e os municípios, a parte tributária, né, fiscal da tributação da prefeitura, o passo a passo durante este ano, para quando o ano que vem entrar em vigor, os municípios já estejam preparados e atuando na reforma tributária. É algo que não vai acontecer mais daqui 2 anos, 10 anos, é algo que já está acontecendo. Imediato. Né? Imediato. E vai mudar o modelo de trabalho da questão de tributação no Brasil ao longo desses 50 anos. Vai mudar o jeito de pagar o imposto, né? De tirar o seu imposto para poder pagar e para o jeito de cobrar também das prefeituras do Estado da União. Então essa é uma pauta importante que nós estamos trabalhando junto com os municípios e também, entre outras pautas importantes, que é fazer o quê? Dar condições para que os gestores consigam estar fazendo mais entregas, mais resultados para a população, sempre com esse orçamento apertado. Às vezes você tem uma receita aqui no Cresce que está frustrada durante o mês, no outro dá uma melhorada, então o gestor tem que estar sempre ali nesse equilíbrio, fazendo as entregas no seu dia a dia, dando serviço de qualidade à população. Então, o grande desafio hoje da gestão pública do Estado e no Brasil, eu falo como prefeito, é o quê? É fazer os serviços do município acontecerem, fazer obras importantes e, ao mesmo tempo, você está equilibrando as contas das prefeituras junto com o Estado. Então, esse é um grande desafio que nós temos pela frente. A MM faz esse trabalho em conjunto hoje com 142 municípios. É importante frisar que nós temos aí 142 municípios filiados à associação, Camila. Então, é uma associação hoje que tem 100% dos municípios participando, né, da associação. No Brasil isso é inédito, porque alguns estados da federação não têm os 100% dos municípios filiados. O que isso quis dizer? Que é uma união dos municípios, a união dos prefeitos, para que nós possamos caminhar juntos no Mato Grosso melhor, para fazer que essa desigualdade entre os municípios seja sendo diminuído através dos projetos que a MM faz, através das pautas que nós articulamos em conjunto com os municípios, principalmente dos menores, que mais precisam desse apoio, desse aporte do Estado e também através da MM na elaboração de projetos. E só um detalhe ainda com relação à reforma, presidente, na visão, assim, em linhas gerais da MM, né, o senhor também que já foi prefeito, os municípios, eles ganham mais autonomia com esse novo modelo ou perde um pouco dessa autonomia? Né, é algo que não dá para evitar, né, que é uma realidade, já está acontecendo, como o senhor falou, mas como é que como que os prefeitos, né, e a entidade estão acompanhando isso? Dá mais liberdade, mais autonomia aos municípios ou não é bem por aí? Não é bem por aí, pelo contrário, eles falam, toda a reforma, eu sempre, assim, falo com o Emerson agora, eu sempre fico preocupado com essas reformas, e quando faz a reforma, embute algumas coisas para pagar. A reforma, no intuito, era para simplificar a tributação no Brasil, no entanto, aumentou a carga tributária, né? Sempre coloca uma coisinha aqui, outra ali. Para os municípios, tira essa autonomia, porque esse ISS que a pessoa paga, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, uma mão de obra, um serviço que é prestado aqui no município, esse imposto para de entrar na conta da prefeitura na hora, com o boleto que a pessoa tira e paga. Ele vai, junto com o IBS, vai para Brasília, vamos dizer assim, de forma mais simples, e depois volta para o município. Então, tira a autonomia. Nesse pacto federativo que nós existimos no Brasil aqui, cada vez mais vai se tirando a autonomia dos municípios, colocando para a União, e depois vai se distribuindo esse recurso para os municípios. Então, é algo que já
É a realidade, não tem mais o que fazer, vamos dizer assim, porque já foi aprovada a reforma. Então nós temos que fazer o quê? Como associação que representa e defende os municípios mato-grossenses. Orientar no máximo possível, capacitar os nossos servidores, articular políticas públicas junto com os prefeitos para que nós não possamos estar perdendo mais receitas. Então esse recurso, essa autonomia, ela vai para a União, depois volta distribuído em IBS. Mesma coisa de ICMS do Estado também, que perde. O que nós temos a preocupação é que nós somos um Estado grande, né, um grande produtor, e em termos de população, nós somos um estado pequeno, não tem 4 milhões de habitantes aqui ainda. Então, o consumo no nosso estado em relação a outros estados, populacional, e um dos índices é o fator população, nós perdemos nisso. Nós produzimos muito, nós trabalhamos muito, o estado tem feito a contribuição no PIB, né, da balança comercial brasileira, com a condução do agronegócio, da agropecuária muito forte, só que nessa hora de distribuição de recursos, nós vamos ter essa perca mesmo do que nós poderíamos avançar mais. Então, Mato Grosso hoje é um dos poucos estados, Camilo e Pedro, que aos próximos 50 anos vai crescer populacionalmente. Até 2070, o Mato Grosso cresce, tanto em habitação, em habitantes, em população. Então, isso nos quer dizer o quê? Que nós estamos numa crescente muito boa, num desenvolvimento bom, e isso talvez vamos ter que se replanejar, vamos dizer assim, aos próximos anos, porque a reforma tributária tira um pouco dessa autonomia dos municípios mato-grossenses. Perfeito. Pedro, junte-se a nós aí nesse bate-papo, meu amigo. Obrigado, Camila. Presidente, analisando essa situação toda, essa perca de receita que o senhor mencionou aí, a gente sabe que o Estado também, de certa forma, vai perder, porque os produtos que serão consumidos em outros locais, a gente vai, enfim, perder receita, conforme o senhor disse. Essa situação dos municípios, uma vez identificado isso, o que a AMM sugere para reduzir essa questão de perca de receita? Como é que vai fazer como é que vai fechar essa conta? Existe uma preocupação real de alguns municípios sofrerem mais que outros? Como é que está esse cuidado? Existe sim, assim, o que nós estamos fazendo? Igual eu falei, nós estamos capacitando os nossos servidores, né, das prefeituras, atentando assim aos gatilhos que a lei deixa, né, na reforma tributária, para que nós não possamos ter perca nesse momento. Nesse momento, o que nós estamos fazendo? Orientando os prefeitos, dando capacitação para os servidores, né, para estar lançando, por exemplo, era a nota fiscal eletrônica nacional, é um primeiro passo. Então, todos os 142 municípios já aderiram e estão colocando em prática. Então, se não adere esse ano, deixa para o ano que vem, já tem perca. Então, nesse caso, os municípios mato-grossenses já aderiram à nota fiscal eletrônica. E agora o que nós estamos fazendo? O lançamento das dívidas ativas também, que é o que vai puxar os próximos 5 anos de estudo sobre o ISS, os impostos municipais, para fazer a base. Então, nós estamos lançando tudo isso agora na base de cálculos do IBS, para que nós não possamos ter perca de receita. E fazendo o quê? Com o gestor, inovação. Como assim? Fazer gestão usando inteligência artificial, importante, usando a tecnologia, para que nós possamos estar alimentando esse sistema, para que os municípios não percam mais arrecadação. Em parceria com o Estado, nós estamos trabalhando a questão do Fundo do Transporte, justamente que é um recurso do antigo FETAB Diesel, para a manutenção das estradas do Estado, vicinais, tanto do Estado como as estradas dos municípios que não são pavimentadas. O FETAB, nos próximos anos, ele vai acabar com a reforma tributária. Então, o Estado também vai perder esse fundo de financiamento de estradas, de rodovia, de ponte, de habitação, e com isso nós estamos trabalhando em conjunto para que até lá em 2040, 2030, 38, foi prorrogado ele, com a reforma tributária acaba esse fundo. Então, nós estamos trabalhando, organizando para que os municípios se preparem, dê a manutenção das suas estradas cada dia, para que não possamos ter perca na questão da produção. Entendeu? Os municípios não possam perder produção, que um risco, você perdendo produção, você diminui seu ICMS, você diminui a sua receita. Então, nós conquistamos agora a reedição desse decreto de 2026 para o Fundo Municipal do Transporte, que é um repasse que o Estado faz para as prefeituras para dar manutenção nas estradas vicinais. Dar manutenção, cascalhar, fazer um bueiro, fazer um levantamento de uma ponte, enfim, esse recurso é para que o município possa investir na infraestrutura municipal das estradas. Então, essa é uma conquista, uma articulação da AMM junto com o governo do Estado, para que nós possamos dar continuidade este ano, também próximo ano, que esse recurso chegue lá para o prefeito ter condições da manutenção das estradas. Mas é por decreto, né, presidente? É uma situação que, de certa forma, dependendo do vencimento, vai ter que reeditar esse decreto. Qual é a avaliação em termos de política para suprir essa necessidade que a AMM defende? Assim, com o fim do FETAB Diesel, que foi decretado inconstitucional, os municípios perderam a parte desse recurso que veio para o Estado e entrou na parte do ICMS. Uma articulação, né, da AMM, nós conseguimos, então, com o governador Mauro Mendes, no ano de 2025, editar um decreto para que os municípios não tenham essa perca. Então, uma parte do antigo FETAB Diesel, Pedro e Camilo e ouvintes, ele foi para o ICMS. Só que ele entra no bolo do ICMS junto com o dinheiro da educação, da saúde, e vários índices que os prefeitos cada dia vai trabalhando, vai melhorando os índices da educação, vai aumentando o ICMS. Melhora o índice da saúde, entra um pouco mais de ICMS. Faz o investimento na agricultura familiar, melhora o ICMS. Faz o esforço fiscal, que é fazer com que
a tributação da prefeitura funcione, taxa, cobrança, IPTU, faça com que a tributação funcione, também aumenta o ICMS. Só que nós perdemos a fonte livre, que era para o quê? Você comprar combustível, peça, alugar uma máquina, comprar tubo para fazer uma drenagem, enfim. Esse recurso do FETAB, ele é focado na infraestrutura. Então, nós fizemos uma articulação com esse decreto. E agora nós trabalhamos em 2025, trabalhamos esse decreto de 2026 e nós estamos fazendo um estudo, Pedro e Camila, para que o próximo ano seja algo mês a mês, direto já, sem estar precisando fazer decreto. Vamos aproveitar aqui para trazer mais detalhes aqui da nossa entrevista, né? Hoje a gente está recebendo aqui na CBN Cuiabá o prefeito Emerson Máximo, conhecido como, aliás, ex-prefeito de Colíder e atual presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, conhecido como Maninho. A gente precisou fazer uma pausa aqui, presidente, já pedindo desculpa mais uma vez, obrigatória ali por conta do repórter CBN, mas o Pedro vinha fazendo um questionamento ali, né, com relação à situação que o senhor nos explicava, né? Um decreto para evitar maiores perdas ali para os municípios quando a gente está tratando de algumas situações ali envolvendo recursos, principalmente para as estradas, né, municipais. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para concluir, está tentando fazer uma amarração ali para evitar maiores perdas aos municípios, o que a gente tem já adiantado. O senhor falava também, aproveitando que foi algo construído à época da gestão Mauro Mendes, como é que está também esse diálogo nesse sentido com o atual governador Otaviano Pivetta? Pequena uma capitulação aqui, em 2024, mais ou menos nessa época do ano, a Tribunal de Justiça, né, reconheceu que o FETAB diesel era inconstitucional. Então, ia acabar ali em junho, agora essa data que nós estamos agora. Então, nós conversamos na época, presidente do Tribunal de Contas, de Tribunal de Justiça, e conseguimos ali que o efeito desse fim da lei fosse a partir de 2025. Então, a gente conseguiu prorrogar até dezembro de 2024 o antigo FETAB para não perder o efeito, os municípios perderam naquele momento. Então, o governo, na época, o governo Mauro Mendes, editou um decreto em 2025, com a diferença desse valor que foi para o ICMS, que é para esse FETAB diesel, fizemos o fundo a fundo. O que nós fizemos? Orientamos, capacitamos os municípios, todos para criarem um fundo municipal do transporte. Então, esse foi o primeiro passo que a MM fez. Lei, passou na Câmara, tudo certinho, abriu a conta. Então, todos os municípios abriram o fundo municipal do transporte, que o Estado, através do Fundo Estadual do Transporte, repassou essa diferença do ano de 2025. Né? Passou trimestral, mensal. Agora, nós passamos os próximos 4 meses, os 4 meses que passou também, esse valor. E também o que nós acordamos com o governo? Que os repasses, alguns municípios tiveram perca mesmo na receita de ICMS. Então, esses que tiveram perca no ICMS, teve um aumento nesse repasse do fundo. E também trabalhamos para garantir que os municípios também que teve o ganho ali do ICMS, mas tem muita estrada. Você pega, por exemplo, o município de Juara, tem quase 5 mil quilômetros de estrada. É muita coisa. Então, tem município que tem 3 mil quilômetros de estrada, 2 mil. Então, a manutenção dessas estradas é importante. Mesmo que o ICMS dele tenha subido um pouquinho, esse valor que subiu não consegue equiparar ao valor que o FETAB na conta conseguia fazer as estradas. Então, nós trabalhamos junto com o governo para que todos os municípios tenham pelo menos o valor recebido do ano passado, para que não tenham perca neste ano. E também estamos trabalhando uma fórmula de que esse decreto, ou seja, nesse ano, mas que para o próximo ano, ou este ano, ainda no segundo semestre agora, mas a partir do ano que vem, acho que pode valer, para que nós possamos ter uma parte desse FETAB commodity. O que é isso? É o FETAB que a pessoa vai vender uma vaca, um boi, paga uma taxa, o saco da soja, o milho, o algodão, entendeu? Então, esse FETAB, por quê? Esse FETAB vai acabar com a reforma tributária. Então, o que nós queremos, e o governador também é sensível nesse setor, porque veio de uma prefeitura, foi prefeito e sabe da importância que é esse recurso para fazer a manutenção das estradas. Nós entrarmos nesse aí já e receber mês a mês, conforme vai recebendo o FETAB do Estado, passa uma parte para os municípios. Aí nós estamos desenvolvendo uma métrica, entendeu? Quem tem mais estradas, quem tem mais malha viária, a questão do sócio, do IDH do município. Então, nós estamos desenvolvendo esse modelo, mas para que os municípios tenham esse acesso direto, mês a mês, até acabar o FETAB daqui 5, 10 anos, que seja, mas que os municípios tenham esse recurso hoje, amanhã e depois, para dar manutenção das estradas. Essa é uma pauta que nós defendemos na MM e que eu, como presidente, estou articulando com o governo do Estado, também vamos desenvolver a Assembleia Legislativa, mostrar essa importância que esse recurso tenha para as prefeituras, porque os prefeitos não podem cada vez mais apertado o orçamento, mais compromisso, mais demanda e a receita é menor. Até porque a gente está falando, né, Pedro, presidente, de questão de melhora na produção, né, o transporte escolar, o transporte na saúde, né, então é fundamental, de fato, que esse cenário aí seja amarrado para que não haja esse prejuízo. Porque assim, Camila e Pedro e ouvintes, estrada boa, com boa manutenção, estrada não pavimentada, ela vai diminuir o custo da manutenção dos ônibus escolares. Exatamente. Né, o consumo de combustível, ambulância. Quando a gente falamos de estradas boas, tanto
precisa ser pavimentado, mas tem 32 quilômetros de rodovias entre municipal e estadual aqui no Mato Grosso. É muita estrada. Então as pessoas passam por ela, a produção passa por ela. Agricultura familiar, né? Também, primordial. Ambulância passa por Isso, ela. são São vidas, estamos falando de pessoas, Uhum. de vidas, né, de negócios, seja grande o maior produtor de soja do Mato Grosso, Exato. ou o menor produtor aqui da cidade, da região, que seja um produtor de mel, de queijo, enfim, O porque é benefício é produtor bem, ali. bem abrangente. Então é Né? para todo mundo. Então, a estrada é importante ter esse recurso para que todos os municípios tenham aí uma malha viária melhor. Perfeito. Você que está acompanhando agora, 8h43, o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Emerson Maninho, é o nosso convidado dessa manhã. Tem uma outra pauta ali também que é muito importante, né, para os municípios, prefeito, que é a questão da retomada do acesso a recursos federais. Municípios com até 65 mil habitantes que estejam com restrições fiscais, eles poderão voltar a celebrar alguns convênios com o governo federal e também receber emendas parlamentares. E a gente tem duas visões ali, algumas pessoas podem imaginar, né? Mas por que a gente está, entre aspas, passando esse pano aí? Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que está acontecendo e também como é que está essa articulação. Na verdade, assim, algumas pessoas falam esse termo, mas na verdade não é. Nós estamos fazendo justiça aos municípios de até 65 mil habitantes. Nós estamos falando aqui de 132 municípios do Mato Grosso, que, né, de 900 habitantes, de 1.000 a 65. O que acontece? Com essa retomada do acesso aos recursos federais, às vezes, meu amigo, no dia a dia, o prefeito vai lá e consegue um recurso para a saúde. Mas por algo que de 10 anos atrás, 20 anos atrás, a certidão não está plena na hora. Entendeu? Aí esse recurso bate na conta, nem na conta ele bate, ele já volta. E aí o prefeito que está hoje no mandato, trabalhando, se dedicando, buscando recurso, a população não pode ser penalizada, talvez por algum detalhe. Um erro de um gestor antigo, né, por exemplo. Ou, por exemplo, precatórios. Às vezes a prefeitura não pagou algo atrás, lá de 10 anos atrás, e aí bloqueia o dinheiro da prefeitura. Então não pode. Então esse recurso, principalmente nesses momentos que nós estamos cada vez mais atrás de recursos, é preciso que esses recursos cheguem na prefeitura, dos convênios, dos programas federais. Então, que esses municípios de até 65 mil habitantes que não tenham ali a certidão plena naquele dia, não é dizer que o município está negativado e vai continuar negativado recebendo recurso. Não, é naquele dia, né, que o município às vezes está sem a certidão plena, bate o recurso e volta. Às vezes não é nem na conta da prefeitura, às vezes é algum problema do consórcio, às vezes é por causa de alguma coisa da Previdência, né, da Previdência própria do município, algo que esteja ali com alguma restrição fiscal, né, que vai impedir que o município tenha essa benfeitoria. Então, essa é uma conquista que nós tivemos na marcha, o Congresso aprovou, para que os municípios recebam esse recurso independente se ele tiver com alguma certidão, com algum probleminha naquele dia ali, com alguma restrição, vamos dizer, e depois pode ser sanado também. O senhor falou ali de uma realidade de mais ou menos 132, né, dos 142 municípios de Mato Grosso. Nós temos um percentual muito grande, prefeito, de obras ou investimentos que podem ter sido travados ou estejam travados nesse momento em razão aí dessa situação e que pode ser um cenário alterado a partir de agora? Pode sim, porque, por exemplo, nós temos ali, tem creches aí que tem desde 2012 que não tem a prestação de contas. Aquelas creches lá da época do governo Dilma ainda. Então, quando o prefeito pega para reformar a creche, você depara que a prestação de contas às vezes não está terminada. Você vê algo de 2012. Então, às vezes, isso impede que o recurso chegue. Entendeu? Então, a pessoa tem que correr atrás, prestar conta, finalizar essa prestação de contas para poder receber. Eu falo por mim, que fiquei 2 anos, às vezes, estava com dinheiro para reformar uma creche, que é desse caso. Quando eu fui reformar o FNDE, eu falei, não, o senhor não pode mexer, que tem a prestação de contas lá de 2012. Eu estava na faculdade ainda, você entendeu? Então, fui para Brasília, foi um ano, né, buscando resolver esse problema de 2012 para poder fazer a reforma dessa creche. Então, você vê como é que as coisas no Brasil são burocráticas, como é que, assim, a vontade de fazer, o desejo, a garra de determinação, às vezes emperra na questão da burocracia. Mas existe a lei, você tem que cumprir ela passo a passo. O nosso dever como associação que defende o município é buscar essa conciliação entre o governo federal, o governo do estado e o município, para que possa ser mais rápido essa questão de desenrolar as coisas no dia a dia para as prefeituras. Então, assim, essa é uma conquista para os municípios menores. Nós falamos de 132, ou seja, então tem 10 municípios grandes, no município de 142. Então, a maioria dos municípios são pequenos, médios, vamos dizer até 65 habitantes, que podem estar recebendo esse recurso federal, também estadual, que às vezes tem uma certidão ali. Essa certidão, às vezes, meus amigos e ouvintes, falam assim, mas peraí, é uma certidão negativada? É um Serasa da vida? Às vezes você muda o sistema da prefeitura, que faz a contabilidade, e atrasa alguns dias no envio do aplique da informação para o tribunal. Você fica sem certidão. Então, é algo assim tão no dia a dia ali, corriqueiro ou pequeno, que é por causa de uma semana, 5 dias, 10 dias, você fica sem essa certidão plena. Isso é só um exemplo pequeno do que pode estar impedindo a burocracia e o recurso chegar para os municípios. Perfeito. Pedro, 8h47, a gente tem poucos minutinhos, tem muita coisa ainda importante pra gente tratar aqui, mas fica à vontade, meu amigo. Presidente, eu fiquei sabendo também, a gente até acompanhou,
da abertura do Encontro Nacional de Conselhos de Alimentação Escolar, a gente tem tratado aqui, né, da importância desse conselho, porque de certa forma ele incentiva ali a agricultura familiar. Como é que a AMM tem tratado, tem conversado com os municípios no sentido de preparar os municípios para, de certa forma, participar, e a gente fala aqui que está dentro daquele programa, né, da questão da merenda escolar, por exemplo, é um fortalecimento também à agricultura familiar. Como é que está essa conversa com a AMM a partir ali desses municípios? Olha, a AMM, nós criamos um setor ali próprio para trabalhar a capacitação, discutir as pautas da agricultura familiar. Hoje nós temos ali uma equipe, né, preparada para dar esse suporte aos municípios nessa área tão importante que eu vejo, que é a agricultura familiar. E fruto desse trabalho, dessa equipe, da Natasha, toda a nossa equipe da agricultura familiar, nós desenvolvemos 2 guias muito importantes que nós lançamos agora, no 4º Encontro Nacional da Alimentação Escolar, que é o guia prático de como você colocar a sua agroindústria na forma regular, ou você fazer ela também na área vegetal e na área de carne, de leite, de laticínio. O que é isso? No site da AMM, você tem esse guia prático. Nós organizamos para que a pequena agroindústria tenha a sua certificação municipal de inspeção, né? O certificado de inspeção municipal, o SIM. Esse SIM, nós organizamos 8 consórcios no estado todo. Esses 8 consórcios vão estar regularizando essas pequenas agroindústrias. Por exemplo, você quer montar, Camila, eu vou montar uma fábrica de queijo. Nós somos uma queijaria. Ali você tem esse guia prático de passo a passo o que você precisa, sem inventar a roda, sem inventar a moda, o guia prático mesmo, o que você precisa do mínimo para você ter a certificação do INDEA, a certificação da vigilância sanitária. E nós organizamos os municípios na forma de consórcio, que é a melhor forma. Porque às vezes o teu município tem um veterinário, o meu não tem. O seu tem, Pedro, um zootecnista, o meu não tem. Então os municípios, em forma de consórcio, cedem esses servidores, nós capacitamos todos eles. Recentemente, agora, no mês passado, foram mais de 300 pessoas envolvidas, INDEA, INPAER, CEAF, o MAPA veio olhar esse projeto nosso aqui. Então todo mundo de mãos dadas, vamos dizer assim, para desburocratizar, para que o pequeno produtor que queira produzir, queria ter a sua granja de ovos, queria a sua fábrica de salame, de embutido, de carne de sol, enfim, ele tenha condições de ter. Se ele já tem, a forma de ele regularizar. Se ele quer montar, a forma prática de montar. Então, nesse guia no site da MM, tem lá a parte da agricultura, tem lá passo a passo o que é o pequeno produtor, o que a prefeitura pode fazer para regularizar o seu pequeno produtor, né, para poder ter esse certificado que ele está vendendo. Na medida que ele tem esse certificado, nós estamos dando passo para o CISB, para que possa vender esse produto no estado inteiro, Camila. Então você pode ser uma produtora de mel aqui em Livramento e com esse certificado vender mel para o estado inteiro. Você pode ter uma queijaria lá em Mutum, Pedro, e vender esse queijo para os mercados do estado todo. Você pode ter uma fábrica de salame aqui em Várzea Grande e vender esse salame para o estado inteiro. Você pode ter uma granja lá em Colíder de ovos caipira, semi-caipira, e poder ter esse certificado e vender esse ovo caipira para o estado inteiro. E assim, cada pequeno agroindústria que nós chamamos possa ter condições. Esse é um passo importante que nós demos e vamos continuar trabalhando muito forte no sentido de que a agricultura familiar ela é importantíssima para o nosso estado. Então nós temos a cartilha do vegetal, para que as pessoas possam ter ali o hortifruti aqui, por exemplo, aqui do lado de Cuiabá, indo para Campo Verde, tem um assentamento Santo Antônio da Fartura, que são grandes produtores de hortaliças, né, de verduras para a Baixada. E aqui na Baixada tem um potencial muito grande da agricultura familiar para poder abastecer tanto o mercado Cuiabá, Várzea Grande, mas para abastecer o mercado do estado inteiro. Então nós conseguimos aí, junto com os secretários de agricultura familiar, com as prefeituras, dar esse passo a passo para poder certificar essas pequenas empresas, essas agroindústrias, para que elas possam ter aí o direito de caminhar no caminho da prosperidade, ter a certificação e vender pelo mercado. Então, com isso, nós conseguimos o quê? Trazer junto com o Conselho Nacional de Alimentação Escolar, que aqui tem um conselho, né, que é presidente do Conselho do Estado, trazer para aqui, para o Mato Grosso, o 4º Conselho Nacional. Com isso, premiar os municípios que investiram mais de 30% do recurso do PENAI, né, do recurso da educação, para comprar merenda escolar de produtos oriundos da agricultura familiar. Então foi premiado os municípios, homenageado aqueles que faltou pouquinha coisa às vezes, mas chegou perto dos 30, então todo mundo foi contemplado e saímos ali com um compromisso de esse ano, próximo ano, continuar investindo na agricultura familiar, através das compras públicas, através da merenda escolar, você comprar produtos de qualidade, que aqui no Mato Grosso nós temos grandes produtores de agricultura familiar que fazem, que produzem, como é que eu posso dizer, produtos de ótima qualidade. Então, com esse trabalho do Conselho da Alimentação, onde nós reunimos os nutricionistas, as merendeiras, toda a equipe da educação dos municípios, para mostrar mais uma vez a importância de nós adquirirmos produtos da agricultura familiar que tem a qualidade, esse recurso ficar na cidade, ficar no município, ficar na sua região, e
essa alimentação de qualidade para as nossas crianças. Nós precisamos muito isso, e as prefeituras têm feito isso, meus amigos, com muito zelo, com muito carinho, com muito amor mesmo, na questão da alimentação escolar, que é fazer uma merenda escolar para as crianças terem comida de excelência, comida boa. Você acredita, Pedro e Camila, que nessas missões que eu fui para o exterior também, eu pude ver que na Indonésia, nós estamos falando de um país de 300 milhões de habitantes, pode falar que tinha 80 milhões de alunos, a gente duvida, você tem 80 milhões de alunos, este ano que estão colocando nas escolas merenda escolar. Ou seja, o que o Brasil vem fazendo ao longo dos anos, investindo, cuidando das nossas crianças com alimentação, e nós estamos avançando mais, a Indonésia está fazendo agora. Agora que eles estão colocando leite na merenda escolar, colocando produtos de laticínio, então não tinha. Então, olha a importância de nós termos aqui um país que está fazendo isso, os nossos produtores estão conscientizando, trabalhando e vendendo para as escolas, né, para os municípios, em comparação a alguns países que não tem, está colocando agora. Então é importante a gente frisar que o trabalho dos prefeitos, das prefeitas, dos secretários de educação, junto com os secretários de agricultura, para poder fomentar a compra desses produtos da agricultura familiar para pôr na merenda, é muito importante, e nós temos esse apoio aos municípios da agricultura familiar. Perfeito. Presidente, a gente tem só mais 5 minutinhos aqui, a gente queria falar sobre vários outros assuntos, né? Vamos ter que marcar outros bate-papos aqui com o senhor, mas aproveitando aqui essa reta final, porque no começo a gente falou da questão da reforma tributária, né? Porque já há todo esse esforço aí da AMM, dos prefeitos, em se adaptar a essa nova realidade. Mas nós temos também outros projetos, né? Que estão em tramitação em Brasília, que podem impactar e também de forma significativa nas contas dos municípios. Dá para listar aqui nessa reta final quais as principais preocupações e como é que estão as articulações aí também, né? Da AMM, de Mato Grosso como um todo, para evitar também, mais uma vez, reduzir esses impactos. Esses impactos são chamadas pautas-bombas, que estão no Congresso Nacional. Este ano, a Marcha dos Prefeitos a Brasília, essa marcha, meus amigos, ela é uma grande pauta que os municípios, mais de 5.500 municípios do Brasil, se reúnem em Brasília, né? As associações, através das 27 associações, junto com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e defendemos uma pauta única para o Brasil todo, porque essas pautas que estão tramitando lá, ela pode impactar drasticamente nas contas das prefeituras. Por exemplo, não é que os gestores e nós, a AMM, é contra alguns pisos de categoria, mas sabemos que este ano é um ano de eleição. Se o Congresso e o governo federal têm intenção de aprovar essas pautas, vamos dizer assim, piso, mais oneração aos municípios, que o governo federal repasse esse recurso, porque as prefeituras cada vez mais estão atribuindo mais funções, mais serviços para fazer e pouco recurso. O que nós defendemos vai aprovar um novo piso, uma categoria, ótimo. Então pegue esse recurso e manda para a prefeitura, porque uma prefeitura, por exemplo, de Araguainha, que é menor, às vezes não tem condição de aumentar R$3 mil num determinado salário de uma pessoa. Então que o Estado, que a União, repasse esse valor para que o município tenha condições de saúde financeira e fiscal, cumpra esse compromisso com o servidor dele lá. É mais ou menos isso que nós fazemos. Mais ou menos é isso. Defendemos essas pautas importantes. Por exemplo, nós queremos também uma pauta que nós trabalhamos lá, para que o ITR, o Imposto Territorial Rural, que hoje é 50% fica no município, 50% vai para a União, já que vai aumentar mais a conta para as prefeituras, então que passe esse imposto para nós. É importante frisar que quem mora no sítio ou na cidade, mora no município, não mora lá na União, não moramos todos. Então nós temos as despesas para dar manutenção das estradas, o transporte escolar, então nós queremos o quê? Que esse imposto territorial rural seja implementado 100% que fica ali na prefeitura. Também o aumento de 1%, 1,5% do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, referente às percas que as prefeituras estão tendo, né, com a questão do imposto de renda. O governo foi lá e isentou até R$5 mil quem paga. Beleza. Então o governo fez isso, fez política nacional, mas não repassa o dinheiro para as prefeituras. São medidas, na visão do senhor, presidente, antes de finalizar, puramente eleitoreiras ou de fato eram necessárias? São necessárias, mas você também não pode tirar do ente menor que tem a conta maior que a prefeitura e fazer política com o chapéu dos outros. É isso que nós defendemos. Vamos fazer política para todos, vamos. Então todo mundo tem que contribuir. Todo mundo que eu falo é o seguinte, é o Estado, a União e os municípios. Porque se criam as contas e joga lá para a prefeitura, para o prefeito pagar. Aí o prefeito fica lá com o orçamento limitado, com os compromissos já encaminhados e mais uma conta para pagar. Então a gente é a favor que sejam valorizados sim as categorias, que tem as aposentadorias especiais, tudo isso é válido, só que tem que ter recurso para poder cumprir. Um equilíbrio também. Um equilíbrio, porque senão os municípios não dão conta, não dá conta. Por exemplo, Pedro e Camila, quem está fazendo assistência social no Brasil hoje são as prefeituras. Quem está cuidando lá do CREAS, né, que é especializado lá na violência doméstica, na criança, no adolescente. Quem está cuidando da assistência social, né, da pessoa do desabrigado, são as prefeituras que contratam mais assistência social, que contrata um médico para atender, enfim. E o governo federal, esse repasse que ele passa para o CREAS, para o CRAS, não dá para pagar essa conta. Então, as prefeituras cada vez mais atribuindo, entendeu? Acudindo, atendendo a questão das pessoas violentadas, entendeu? Então tem que contratar mais assistência social, você tem que contratar mais enfermeiro,
mais pessoas ali que cuida da assistência social de uma forma geral, para dar dando esse aporte para as crianças, os idosos que estão, às vezes, em estado de vulnerabilidade, e também para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. E aí a justiça manda para o município fazer esse assessoramento, né, cuidar dessas vítimas. E quem está fazendo isso são as prefeituras. Aí entendeu? a conta não fecha, né? A conta não fecha. presidente? Então não é que nós estamos abrindo, não queremos abrir mão disso jamais, nós estamos atendendo mesmo, com muita honra, porque sabemos da importância de cuidar de cada cidadão mato-grossense, de cada brasileiro. Mas a União tem que contribuir com a parte dela. Parar de gastar com algumas coisas, às vezes, supérfluas, e colocar o dinheiro para as prefeituras fazer, de fato, uma assistência social digna, de qualidade, de acudir as pessoas. Presidente, estourei todo o nosso tempo aqui, só um tempinho de dar tchau, agradecendo aqui a participação do senhor. Volte sempre para compartilhar aí as informações da MM conosco. Eu Obrigada. que agradeço, Camila e Pedro, amigos e amigas da CBN, conte conosco na MM. Nós continuamos ali firmes e fortes na defesa incansável do municipalismo mato-grossense e brasileiro, para que todos os municípios possam ter o direito e a dignidade de caminhar no caminho da prosperidade. Muito obrigado. Obrigada, Hernandes, também que está aqui da assessoria. Beijo, amigo, obrigada pela companhia. Vamos direto para o repórter, já já a gente está de volta.